Vamos falar um pouco sobre o Cristo Consolador. Essa lição aqui se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Tá ok? Ao contrário do que muita gente pensa, Jesus Cristo já era um espírito de luz e escol há mais de 5 bilhões de anos atrás. Inclusive, coube a ele a missão de ser o governador espiritual do nosso planeta. Então, quando a Terra, ela nem estava projetada e o Cristo recebeu essa missão do Criador, Jesus então partiu para a localização, geoespacial, onde a Terra está localizada hoje, e uma nebulosa se desprendeu do Sol, e a partir dessa massa composta de gases, ele começou a preparar o que viria a ser a Terra, que é o planeta da qual nós nos utilizamos para atingir a nossa perfeição. Devemos ser muito gratos a essa oportunidade dada por Deus e principalmente de estarmos aqui. Por mais difícil que seja a vida na Terra, mas é o planeta que nós estamos aqui, dados por Deus, para continuarmos a nossa progressão. E aqui no livro, Caminho da Luz, que é um livro que Emmanuel escreveu, psicografado por Chico, fala o seguinte, bem em uma das introduções, ele diz o seguinte para nós: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros, da qual nós iremos pertencer um dia, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber. Então, como Cristo, existem outros tantos milhões de espíritos nessa categoria, responsáveis, por cada planeta existente, não só no nosso sistema solar, mas no universo inteiro. E o universo é algo que é incomensurável, foge à nossa compreensão. Nós sabemos que com o advento desse novo telescópio, a gente está conseguindo prospectar imagens muito mais perfeitas de galáxias muito distantes daqui, inclusive encontrando planetas com semelhanças físicas ao que tem aqui nossa Terra. Seria uma presunção muito grande achar que somente na Terra que há vida. O que é que tem? Está desligado? Seria uma presunção muito grande achar que somente nesse planeta, com tudo que há no universo, nós aqui da Terra, tão pequenininhos, acharmos que somos o centro do universo. E está comprovado que nós não somos nada. Na internet existem vários vídeos, inclusive, projetando a imagem, o tamanho do Sol com relação às outras estrelas. Nem o nosso Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, comparada a Antares, a Pólux, a outras maiores, se torna uma bola de gude. Então, por que essa presunção de achar que só aqui que tem vida? Não, gente. O Cristo, quando ele veio passar aqui na Terra conosco e falou assim: há várias moradas na casa do meu Pai, ele não se referia apenas ao ambiente espiritual e principalmente aos vários mundos e estrelas que são habitados por seres mais evoluídos, iguais a nós e menos evoluídos também. A própria história da Terra, ela confirma isso. Então, esse momento que a gente chama de transição, que nada mais é do que uma mudança de paradigma, de padrões morais, nós precisamos evoluir nesse aspecto. A Terra já vivenciou, quando a gente saiu do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. Estamos passando pela segunda transição planetária, saindo do mundo de provas e expiações, entrando para uma nova era, onde existirá o mal, sim, mas não na escala, não na intensidade que a gente está acostumado a vivenciar nos dias atuais. Em conversas e estudos com colegas aqui da casa, a nossa percepção é de que o mundo piorou. Mas só que a doutrina espírita, essa doutrina consoladora, fala que é o contrário.
Como a gente só enxerga, né, pelo prisma material, acha que é só aqui que existe vida, e a gente às vezes não consegue visualizar o plano espiritual, que é muito maior do que o nosso. Existem 3 vezes a quantidade de espíritos desencarnados nesse momento habitando em torno de nós. Então a humanidade terrena não se circunscreve a esse planeta tão pequenininho, não, gente. Nós temos 24 bilhões de espíritos aguardando uma oportunidade para vir ter aqui a sua chance de evoluir. E para que nosso planeta se melhore, é preciso que todos nós, todos os 24 bilhões, 8 encarnados, o restante que está na erraticidade, no plano espiritual, melhor dizendo, a gente tem que mudar a nossa forma de ver o mundo. A gente tem que mudar os nossos padrões de conduta moral. A gente tem que deixar de ser menos egoísta. Nós temos que viver para servir e não para ser servido, porque essa é a tônica da moral cristã. Surgem todos os dias literaturas diversas. A gente está aí envolto, né, mergulhado num mar de informações que nem sempre trazem para a gente algo que vai nos edificar. E eu costumo dizer aqui aos nossos da casa que a gente tem que se voltar para isso aqui, ó, para o Evangelho, principalmente porque ele é que vai ser a nossa âncora de salvação. O resto a gente deixa com o tempo. A evolução, ela se completa com o conhecimento, mas principalmente com a moralidade, e é isso que me interessa. Se surge hoje aqui um autor contestando o espiritismo, é problema dela, mas a moral do Cristo, essa é indelével, e é isso que eu levo para a minha vida e que todos nós devemos fazer. Tá certo? Então o Cristo Consolador, ele veio para nós, ele veio exemplificar exatamente, ser o modelo para a humanidade de como é que a gente deve se conduzir em relação aos outros, uns em relação aos outros. Houve uma preparação, é lógico, sempre, né? Porque a chegada de um espírito dessa grandeza, ela não pode se dar da noite para o dia, e nem nós estávamos preparados para entender e compreender a mensagem do Cristo. Então, Jesus enviou, né, de todo o tempo, ele enviou de todo o tempo, aqui, ó, em todas as épocas da humanidade, os seus prepostos, aqueles espíritos que com ele tiveram a missão de preparar o terreno, nos auxiliar em nossa progressão espiritual, com a finalidade de preparar a humanidade para a sua chegada. Os enviados do infinito falaram na China milenária, falaram, né, da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. Na Pérsia, idealizaram a sua trajetória. Veja só, olha os cantos do mundo onde a figura do Cristo já estava sendo anunciada. Antevendo os passos dos caminhos do porvir. Na Índia védica, que existem livros, né, com mais de 4.000 anos, era conhecida quase toda a história evangélica, que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina. E o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas, na exaltação do amor e da resignação da piedade e do martírio, através da palavra dos seus profetas mais eminentes. Então a humanidade, ela sempre esteve amparada pela misericórdia divina, que se fez representar por esses emissários celestes, que vieram com essa missão de preparar todos nós para receber o Cristo. Mas antes dele veio Moisés. Moisés, ele veio preparar a terra com a ideia central de que Deus é único, porque até então a humanidade acreditava em vários deuses, cada um cultivava o seu Deus. Tinha um Deus familiar e tinha aqueles deuses que eram os deuses gerais, herdados da mitologia grega, herdados da mitologia egípcia, assim vai. Não à toa ele foi educado nesse sistema, ele adquiriu conhecimento, porque como ele foi trazido pela corte, através da irmã do faraó, ele teve acesso às melhores educações. E não foi à toa essa preparação dele, porque ele teve que ter essa preparação para retirar do cativeiro aquele povo e conduzir à terra prometida, a Canaã.
E Moisés trouxe para a humanidade, né, o decálogo, os 10 mandamentos, a parte divina que está inserida no Antigo Testamento. Nós sabemos que ele nada escreveu, mas ele ditou, ele legislou para toda aquela população de então. Então essa foi a primeira revelação e foi, né, um preposto mais próximo ao Cristo, porque depois dele vieram outros profetas que anunciaram que viria um Messias que iria transformar, que iria dominar. Só que a vinda desse Messias, ela foi mal interpretada, como todos nós sabemos. O povo hebreu não aceitou, né, de bom grado, que o Messias, nascido numa manjedoura, pudesse ser o salvador da humanidade, aquele que iria subjugar o mundo, porque na ideia deles, esse Messias iria trazer a espada, iria trazer a força, a dominação. E Jesus nada disso trouxe para todos nós. Jesus trouxe o amor. Jesus, ele foi, né, o exemplo vivo do amor, da caridade, da indulgência, do perdão das ofensas. Ele dominou a terra sim, ele venceu o mundo, como ele mesmo disse, não com a violência, mas com o seu exemplo de luz, deixando essa estrada maravilhosa para todos nós seguirmos. Tem uma questão lá no Livro dos Espíritos que fala qual o modelo mais perfeito que serve para toda a humanidade, independentemente de credo ou religião. A resposta é tão simples: vide Jesus. É o modelo e guia da humanidade. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo, com a alegria de todos, os tristes e providência de todos os infortunados, à sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus em todas as circunstâncias seria o verbo de luz e de amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito, né? Uma poesia para anunciar a chegada do Divino Mestre. E até hoje, passado mais de 2000 anos, a gente ainda não compreendeu ele completamente, devido à nossa ignorância, ao nosso orgulho, egoísmo, mas a gente está aqui para isso, para vencer a si próprio, para a gente fazer e realizar o bom combate. Não percamos tempo com a vida do próximo, percamos sim tempo com a nossa própria vida, enxergando em nós aquilo que precisamos modificar. É a proposta do Cristo, é a proposta do Evangelho redivivo, trazido sob a luz da espiritualidade superior, que veio desmistificar, retirar todo o joio que foi colocado, inserido na sua mensagem pura, na sua mensagem divina, que foi utilizado inclusive como ferramenta de dominação. A gente sabe, né, que às vezes não são os sistemas, mas aqueles que fazem o sistema funcionar, pela dominação, pela ganância, que estragam muitas vezes uma obra que tinha tudo para dar certo. Ah, André, na doutrina espírita tem muita coisa errada. Tem, mas não é o espiritismo, são as pessoas que fazem, que são tão imperfeitas quanto qualquer um de nós. Estamos aqui para aprender, para evoluir. Ninguém aqui é santo. Ah, entrou ali por aquele portão, está aqui falando, está no departamento mediúnico, está no atendimento fraterno. Nós estamos a caminho, como todos nós aqui presentes, cheios de defeitos, com os nossos combates, as nossas dúvidas, os nossos anseios. Somos seres humanos comuns, mas através do guarda-chuva da doutrina espírita, a gente tem a certeza de que existe um amanhã e que nós teremos tantas quantas oportunidades for necessária para atingirmos a perfeição. É uma doutrina que consola, é uma doutrina que faz com que a gente enxergue a vida sob um outro prisma, que não da matéria que nos escraviza. E essa é a nossa principal dificuldade. Não é fácil separar-se da matéria e enxergar algo além, e muitas vezes esse além que a gente não vê, porque muitos de nós aqui não temos a mediunidade, a gente não enxerga o outro plano da vida. Mas a doutrina espírita, uma ciência filosófica, está aí para comprovar, não só ela, mas quantos experimentos existem de forma científica, né, a nos mostrar que
existe a vida após a morte, que nós não acabamos após a desintegração da matéria. Então, quando a gente acredita nisso, a nossa perspectiva muda totalmente, porque a gente sabe que tem que plantar aquilo que nós vamos colher no futuro, e que seja uma boa semeadura, porque senão, como já dizia o nosso mestre, não é aqui para atemorizar ninguém, haverá choro e ranger de dentes, é isso que a gente não quer, o sofrimento, né? E o Cristo ele trouxe para nós o jugo leve, o Consolador prometido e o advento do Espírito de verdade. Isso aqui, né, são divisões que existem aí dentro da doutrina espírita. O jugo leve do Cristo: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre mim vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que o jugo dele é suave? Porque é o jugo da caridade, do amor. Enquanto a gente não aprender isso aqui, tudo na nossa vida vai ser mais pesado. Enquanto a gente se vergastar ao peso da materialidade e olhar para baixo, sendo que nós devemos olhar para cima, para a verdadeira vida, a gente vai sentir o peso da matéria sobre os nossos ombros. E nós temos que nos libertar disso. Nós somos espíritos vivenciando apenas mais uma encarnação na matéria. Isso é um determinismo divino. Chegaremos à perfeição, mas para que nós possamos conseguir tal intento, nós temos que mergulhar na carne, seja nesse planeta, ou seja na vastidão de mundos aí afora, iguais, inferiores ou superiores ao que nós estamos vivendo no presente momento. Nada disso é absurdo, pessoal, é muito simples. Está tudo ali, o Cristo ensinou isso, está na Bíblia, está no Antigo Testamento, está no Novo, está no Evangelho segundo o Espiritismo, que trouxe, né, a elucidação de muitas coisas que parecem intricadas, porque foram escritas com essa finalidade, para nos deixar a parte do verdadeiro conhecimento. E é isso que foi, né, a doutrina dele durante muito tempo, serviu de dominação, de subjugação dos povos. E a finalidade nunca foi essa. É uma doutrina de libertação, ao contrário. Todos os sofrimentos, misérias, as decepções, as dores físicas, a perda dos seres amados, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança da justiça divina que o Cristo veio ensinar aos homens. Nós temos exemplo aqui de pessoas que passaram recentemente por isso e estão tendo uma conduta de fé que é exemplo para todos nós. Por quê? Porque estão acreditando nisso aqui. A gente vai se rever um dia. Há 2 anos atrás eu perdi, né, uma pessoa que é muito... E eu, com 4 dias, com compromisso com esta casa, aqui estava dando o meu testemunho, apesar de estar enlutado, porque eu compreendi que seria a melhor forma de eu expressar a confiança que eu tenho nos postulados da doutrina espírita. Sentir dor, né? A saudade vai ficar, nós não somos máquinas, a gente tem sentimentos. Mas a consolação e a certeza de que um dia a gente vai se encontrar, que um dia os sofrimentos irão acabar, que as misérias e decepções também, que isso aqui é passageiro, faz com que a gente siga adiante, faz com que a gente ganhe mais força, porque às vezes o mundo, né, faz com que a gente se entregue. A gente olha, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Faça a sua parte. Ore bastante, ajudem a espiritualidade a sanear o nosso planeta. É isso que a gente precisa nesse exato momento, nós como cristãos. A gente não pode ser mais um fator de perturbação do ambiente espiritual, pelo contrário. Eu falo isso porque por pensamento a gente peca, a gente erra constantemente, não só por ações. Pensamento é força, gente, é energia, e a gente quando pensa, esse pensamento não se perde.
ele vai gravitar em torno, né, da sociedade em que vivemos. Se for pensamento de amor, de paz, o ambiente é leve. Olha a leveza desse ambiente aqui espiritual, que foi preparada com tanto carinho, que nós aqui nesse exato momento estamos sustentando, porque estamos em conexão com o mais alto. Saiu daqui, veja a diferença. A gente sente aquele ambiente opressor, aquele ambiente triste, porque a psicosfera do ambiente está doente, e nós temos uma parcela de culpa. Toda vez que a gente se irrita, toda vez que a gente está no trânsito, alguém buzina e a gente se irrita com o nosso companheiro, toda vez que a gente está em casa, né, acontecem contrariedades e a gente passa da medida, a gente está contribuindo para esse ambiente ruim. Então nós temos que vigiar sempre, todos nós. Seu jugo é a observância dessa lei aqui, ó. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, porque apenas impõe como dever o amor e a caridade. Coisa boa demais, né? Amor e caridade. Ele não pede para a gente quebrar a pedra, ele não pede para a gente carregar toras de madeira, ele não pede para a gente, né, estar numa mina cavando, né, numa condição daquela. Ele pede apenas que nós amemos-nos e que nós sejamos caridosos uns para com os outros. Esse é o jugo do Cristo. E quando a gente aprende isso aqui, a nossa vida melhora. Quando a gente sai um pouquinho, né, do nosso egoísmo e vai por... Faça aí um tour agora, nesse exato momento. Saiam daqui e vejam quantas pessoas na Marquise, sem ter o que vestir, o que comer. Vão nos hospitais do câncer. Vá na ala infantil. Crianças com 2, 3, 4 anos, com meses até, sofrendo uma moléstia que destrói, né, o corpo. Vá no hospital da Miroeira, dos leprosos. Então, pessoal, por mais que a situação da gente esteja difícil, estamos aqui, todos ouvindo, sentados, todos podem se locomover, chegar aqui de alguma maneira, não importa se veio de ônibus, se veio a pé, se veio de carro, de bicicleta. Mas temos o nosso físico em condições de nos locomover e proporcionar essa mobilidade. Quantos agora estão numa cama que mal movimentam os olhos, dependendo de tudo, e a gente não agradece a Deus? A primeira coisa que nós deveríamos fazer sempre: obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela possibilidade de ir para aquele emprego chato, mas é aquele emprego que eu trago para casa o pão de cada dia. Nem sempre a gente está onde gostaríamos de estar, mas tenho certeza que estão no melhor local que vai servir para o seu crescimento espiritual. Nós estamos na melhor família que vai fazer com que a gente exercite a paciência e o amor. Já pensaram sobre essa perspectiva? Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente não se enraivece, a gente não se ira contra Deus, pelo contrário, a gente agradece a tudo o que nos acontece de bom e principalmente das coisas ruins. O Consolador prometido, né? O Cristo falou isso para a gente antes dele ser crucificado. Se me amais, observarei os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, porque o primeiro foi Ele, para que convosco permaneça para sempre o Espírito de verdade, Espírito esse que presidiu a codificação espírita, que o mundo não pôde acolher, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque permanece convosco. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Então Cristo, quando ele falou isso, pela sua maioridade, né, moral, ele já tinha presciência e sabia exatamente que, com o decorrer do tempo, tudo aquilo que ele falou, de alguma forma, não chegaria exatamente da maneira que ele se expressou. Até porque o Cristo não deixou nada escrito. Toda a sua tradição foi oral. 70 anos após, não foi nem de imediato, começaram, né, os discípulos, aqueles que o seguiam, a registrar os seus ensinamentos.
nos pergaminhos, e que vieram depois a formar o Novo Testamento. 70 anos depois do seu desencarne. Então ele já prometia para a humanidade que iria, mandar o Consolador prometido. E essa interpretação, em outras religiões, e elas ainda falam, é como muitas acreditam que ele vai voltar para cá. Ele não vai voltar mais, ele já veio, está conosco. O Cristo já veio e está conosco todos os dias. Ele não vai mais encarnar, não vai mais se tornar verbo aqui, acabou. Ele já fez o seu papel, já cumpriu com a sua missão. Mas ele enviou quem? A espiritualidade, porque a doutrina dos espíritos ela não está caracterizada em ninguém. André, foi Kardec? Não, Kardec ele teve a responsabilidade de codificar, de juntar todas essas informações. E a participação dele a gente não pode diminuir, mas a doutrina não é dele. Porque, senhores e senhoras, se queimarem todos os livros espíritas do mundo, a doutrina vai continuar. Por quê? Porque a doutrina é dos espíritos, não é minha, não é sua, não é de ninguém. A fonte não é terrena. Então esse é o caráter do espiritismo também. Kardec ele foi, um homem que teve essa missão de compilar tudo isso, todo esse conhecimento para todos nós. E aí vem, o espiritismo vem no tempo previsto cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Que lei é essa? A lei de amor, de caridade, as leis divinas, Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse por parábolas. Disse o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e ouvidos de todos nós, porque fala sem figuras e sem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios, vem finalmente trazer a suprema consolação a todos nós deserdados aqui na terra, e a todos os que sofrem, atribuindo uma causa justa e um fim útil a todas as suas dores. O principal combate do Espiritismo não são as outras religiões, como às vezes alguns aí propalam. O principal combate da doutrina espírita é com a doutrina materialista, porque essa é a negação de tudo e faz com que o homem se torne cada vez mais egoísta. Porque se eu vou acabar depois da minha morte, para que eu vou me esforçar para ajudar o próximo? Para que eu vou me esforçar para evoluir? Para que eu vou me esforçar para fazer qualquer coisa que seja? Eu quero aproveitar o que a vida tem a me oferecer, o que a vida é material. Então essa é a filosofia do materialismo, a negação de tudo o que possa acontecer após a morte. E aí, gente, a coisa fica sem sentido. Por quê? Como a gente vai explicar a diversidade de tantos problemas, a diferença absurda que existe entre a riqueza e a miséria, crianças nascendo com problemas congênitos e outras nascendo perfeitas? E aí? Não faz sentido. É uma doutrina que nega todo o princípio de vida espiritual. E nós, como somos seres dotados de inteligência, sabe que essa doutrina ela não nos preenche, porque falta algo para que a vida tenha um sentido. E quando o Espiritismo surge no mundo e traz para nós a existência, a continuidade da nossa vida após o desencarne, quando ele fala da reencarnação, que outras doutrinas já falavam, mas de uma maneira diferente, que na Índia, por exemplo, eles acreditam na tal da metempsicose, que é a volta à vida na matéria, só que no animal. E os espíritos superiores falaram que isso não é possível, porque uma vez que nós já estamos progredindo, já temos um nível de evolução, a gente não mais retorna para a animalidade.
Então, o Espiritismo rechaçou essa doutrina que prega a volta no animal. A reencarnação não é algo da doutrina espírita, porque outras religiões já falaram sobre isso também. Mas a maneira pela qual o Espiritismo trouxe, com essa lucidez, aí é algo novo para todos nós. Saber que nas reencarnações a gente aproveita para evoluir, para resgatar erros do passado, algumas coisas pelas quais a gente está passando aqui, que muitas vezes não há correlação com o que nós estamos fazendo, por exemplo, de mal, está relacionado a um passado. Estamos aqui para reparar. É por isso que ele fala: meu filho, meus irmãos, não saireis daqui enquanto não pagares o último ceitil, ou seja, enquanto a gente não transformar a nossa túnica nupcial na brancura que ela tem que estar para quando nós ascendermos à vida espiritual. Ou seja, é o despojo de todas as vicissitudes que nos atrapalha a nossa evolução. Esse é o grande combate e essa é a grande dificuldade. Nós não somos espíritos novos. Já vemos aqui, reencarnando há muito tempo. Quiçá nessa encarnação agora, a gente está começando a querer retirar a trave imensa diante dos olhos, que nos impedia de ver com mais clareza a vida como ela é. E a doutrina espírita tem essa participação em nossas vidas, porque ela veio justamente desmistificar, levantar esse véu sobre essas alegorias que o Cristo falou, de uma maneira muito simples e muito direta. Aí a gente compreende, quando a criança nasce com um defeito, por que ela nasceu daquela maneira. A gente compreende, quando um filho parte mais cedo, ele cumpriu a sua missão aqui na Terra, ele veio ajudar os pais também, missão dele. Ele foi um espírito que exemplificou, no pouco tempo que passou, com seu exemplo, com a sua doçura, tudo aquilo que vai nos auxiliar. E tudo tem um sentido, porque Deus não é um ser vingativo. Eu sempre bato nessa tecla e sempre vou defender isso. Deus ama a todos nós incondicionalmente. Deus não se ira, Deus não se revolta, Deus não fica triste, Ele é amor. Ele é a perfeição infinita em todos os seus atributos. Então essa ideia de a gente querer trazer Deus como sendo nós, está errada. Nós temos que desconstruir essa imagem, porque Deus não pune ninguém. Quem se pune somos nós. Quando a gente transgride as leis que estão aqui dentro, a gente tem que reparar o erro que fizemos. Isso é natural, porque a gente desequilibrou a harmonia. A gente fez um mal a alguém, esse mal precisa ser reparado. Mas André, eu preciso sofrer? Não, repare com o amor. O amor cobre uma multidão de pecados. Está lá, isso é bíblico, isso é o ensinamento cristão. Agora, quando a gente não repara isso com amor, vem a dor, que é um gatilho que Deus permite que haja em nossas vidas, para que a gente possa retornar para o caminho, para que nós possamos abrir os olhos e verificar que alguma coisa em minha vida não está legal, que eu preciso refletir sobre as minhas atitudes, eu preciso refletir o que está acontecendo comigo, e principalmente para quê? Essa é a pergunta que devemos fazer. Para que eu estou passando por isso? Qual é a finalidade? E Deus é justo, soberanamente justo e bom. É amor, é a sua essência. E nós somos a sua essência. Cristo já dizia para todos nós, E a gente não acredita, vós sois deuses. Podeis fazer isso e muito mais. Ele pegando o exemplo, quando ele retirou do corpo daqueles enfermos lá, o espírito que o obsidiava. Homens de pouca fé, que somos ainda, a gente não chegou nesse patamar, a gente nem acredita. Mas quantos de nós aqui já operam verdadeiros milagres, com a força do amor, da fé e da caridade? Não é isso? As mães, quantas vezes o tocar no filho não acalmou o filho, não fez com que a dor do filho passasse? Foi milagre isso aí? Não. A força do amor, a fé. Não é isso? Olha aí, um exemplo simples em casa.
de que a gente pode fazer isso e muito mais. Pelas palavras de Jesus, verifique-se que a missão do Consolador prometido é guiar todos nós, restabelecendo o ensino do Cristo em sua pureza primitiva, abrindo novos horizontes à compreensão humana da vida. Então essa é a finalidade da doutrina espírita, é dar essa perspectiva diferente para todos nós, para que a gente possa vencer a matéria, passar pelo mundo e vencer o mundo, né? Portanto, assim como Cristo disse que não veio destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Não ensina absolutamente nada ao contrário ao que ensinou Cristo, mas tão somente desenvolve, completa e explica em termos mais claros e para toda a gente. Então a gente, quando pega o Evangelho segundo o Espiritismo, que está totalmente, né, baseada nos ensinamentos do Cristo, e olha, né, as explicações que são dadas àquele ensinamento, a gente vai compreender o que eu estou falando aqui de forma mais clara. O quanto a mensagem é simples, mas a sua execução não é tão simples assim. A gente é que dificulta, na verdade, porque nós temos essa dificuldade de colocar em prática as virtudes que precisamos desenvolver. Temos que ser menos egoístas, menos orgulhosos, menos vaidosos, né? Deixar de ser mais indulgente. A gente não pratica isso, a gente é muito crítico, todos nós, e quando eu digo a gente, eu me incluo também. Basta que alguém faça algo que não está de acordo com aquilo que eu penso e acredito, a gente critica a pessoa. Isso é falta de indulgência, que é uma das principais caridades que nós, a humanidade como um todo, atualmente não pratica. Quando a gente aprender a respeitar o outro, mesmo ele pensando diferente da gente, aí sim, estaremos num caminho muito bom em relação à aquisição dessa virtude. Aí aqui, ó, uma palavra, né, que está lá no Evangelho. Venham como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, olha o Espírito de verdade se colocando como Cristo. Tem de lembrar os incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinarem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Isso aqui é uma frase do Espírito de verdade, numa comunicação dada a Kardec, em que ele se coloca, né, como sendo Cristo. Então Cristo veio, né, cumprir aquilo que ele falou do Consolador prometido. Eu hei de estar convosco, e assim ele fez, mais uma vez, né? Porque ele não tinha necessidade alguma de ter reencarnado aqui, mas ele fez questão de reencarnar, de encarnar, aliás, aqui entre nós, para exemplificar o modelo, para servir de modelo e guia para todos nós. Olha aqui, pessoal, como é que eu ajo, e depois fazer a mesma coisa. Aqueles que seguem o caminho do Cristo já estão aí bem mais adiantados do que nós, que ainda somos renitentes, né, nos erros. É difícil quebrar o padrão, é difícil, né, sair da zona de conforto. A gente sabe disso, essa luta é muito difícil, mas se a gente não se esforçar, nem começar, a gente não consegue nem sair do lugar, e é mais uma oportunidade desperdiçada, porque quando a gente retorna para a pátria espiritual, que não estamos mais sob o peso da matéria, que faz com que nossos sentidos sejam um pouco mais, digamos assim, onubliados, né? Aí a gente vai ver o quanto tempo a gente perdeu assistindo programas não edificantes, literaturas que, né, são frívolas, perdendo tempo com discussões acerca de política, acerca de sistemas de filosofia, discutindo com familiares, com amigos, criando caso por coisas simples, guardando mágoa dentro de si.
a vida inteira, por uma questão mal resolvida, que um simples diálogo poderia ter resolvido. E tudo isso o espírito ele se arrepende, e aí ele pede novamente uma nova oportunidade, e será concedida, com certeza. Então, para que a gente não perca tanto tempo, que tal a gente começar a fazer o que tem que ser feito agora? Devagarzinho, nas pequenas coisas. A gente não vai conseguir abraçar, tudo de uma vez, porque nós não somos perfeitos. Mas as pequenas coisas, estabelece uma meta. Hoje eu vou cultivar a paciência. Hoje eu vou ficar calado. Hoje eu não vou ser tão crítico com ninguém, eu vou me segurar um pouco mais. No início vai ser difícil, mas com o tempo isso vai se transformar num hábito. E depois do hábito a gente vai estar fazendo de uma maneira natural, sem ter aquela imposição mental para isso. O caminho está aí. Ano passado a gente teve a oportunidade de estar aqui com o Lira num simpósio de carnaval, e ele contando a experiência dele, como ele está fazendo para adquirir algumas virtudes que não possui. Eu achei interessante, eu estou colocando em prática, Eu estabeleci uma meta para mim de um atributo que eu ainda preciso desenvolver, e estou ali, Tem dias que eu consigo, tem dias que eu não consigo. Eu não me martirizo por isso. Eu sei que eu estou errado, volto atrás e tento recomeçar de novo. Então hoje o que eu faço com dificuldade, amanhã eu vou fazer de uma maneira natural. É assim que a gente aprende. Então só basta uma coisa: força de vontade. Sem vontade a gente realmente não faz não. Se eu escuto aqui, mas acontece uma coisa aí fora, alguém pisa no meu pé, eu já revido, então a gente não aprendeu nada. Mas se alguém pisa no meu pé, eu tenho aquela vontade, mas eu me seguro. Opa, já começou a se modificar. Porque antes eu dava a tapa, agora eu só penso. Amanhã, nem mais eu vou pensar: ô irmão, beleza, Você não me viu, você vai até desculpar a pessoa. Nós estamos assim num gatilho, de a humanidade como um todo. Estamos todos armados. Esses dias eu assisti um vídeo, camarada falando sobre a questão da tolerância. Um rapaz, um entregador, ele passou na calçada e sem querer ele bateu com o ombro no camarada, e o cara cobriu ele de pancada. Outro dia em Porto Alegre, um mendigo, viu uma criança pequena, estava com alguns bombons e ofereceu à criança. Pasmem, o pai da criança matou o mendigo. Então a gente está assim, no modo de revide automático. E um dos maiores laboratórios que eu sinto muito isso é no trânsito, que eu passo uma boa parte no trânsito. Como está difícil, como está faltando humanidade, educação, como as pessoas estão agressivas por nada. Esses dias passou um rapaz por mim de moto, eu não podia passar por causa do caminhão, o cara largou a buzina. Como se a buzina fosse uma arma, que na verdade é isso que a gente pensa. Se pudesse me matava, mas não pode matar, ele usa a buzina para dar vazão ao sentimento. Já pararam para pensar sobre isso? Que às vezes uma atitude aparentemente sem nenhuma... apertar a buzina não vai matar ninguém, mas o que está por trás é a intenção. A pessoa buzinou e ainda passou encarando. Quer dizer, despejou toda a raiva porque eu não passei quando ele achava que eu deveria passar. Então é isso, pessoal. Nós temos muito a fazer e nós temos que começar. Não é o mundo físico que tem que mudar, não. Somos nós. O mundo de regeneração, ele só vai ser instalado aqui na Terra quando nós, encarnados, ora encarnados, e todos os nossos irmãos desencarnados modificarem-se. É isso, não é a Terra físico, não. É o aspecto moral, é o aspecto pessoal de cada um. Temos que fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte, a gente vai ajudando a espalhar a semente do bem.
Aí, ora, como é o Espírito de verdade que preside o grande movimento de regeneração, a promessa do seu advento se encontra do mesmo modo realizada. Por quê? Por consequência, ele é o verdadeiro Consolador. Então, isso aqui é um trecho da Revista Espírita, porque é interessante que quando Kardec, fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele passou a se relacionar com outras sociedades que estavam ali espalhadas pela Europa, América, e ele fundou a Revista Espírita. Em meio aos lançamentos da codificação espírita, ele também produzia a Revista Espírita, e lá tem muito material interessante, muita comunicação recebida via mediúnica. Então é um compêndio, se eu não me engano, com 16 livros, que foram todos os estudos que ele conseguiu reunir através da troca de experiência com esses outros centros de pesquisa do Espiritismo. As religiões que se fundaram no Evangelho não podem, pois, dizer-se possuidoras de toda a verdade, porquanto ele, Jesus, reservou para si a complementação ulterior dos seus ensinamentos. Está na Gênesis. O Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito Verdade. Então, está aí, Nosso Cristo, o Consolador prometido, que na verdade ele veio, restabelecer aquilo que ele falou e tirar o véu daquilo que foi incompreendido. Então, pessoal, que possamos então fazer a nossa parte. O mais importante, como já falei, é cada um cuidar de si, se conhecer realmente. É a pedra base e o processo inicial de tudo. Façam esse exercício. Fazer como Santo Agostinho, Chegue em casa, faça uma reflexão do que aconteceu no dia, das atitudes que vocês tomaram em relação aos seus semelhantes, e vejam se as atitudes elas foram assertivas, se colocando no lugar da pessoa aquilo que você fez. Se agradou, mantenha assim. Mas se você achou que não, que pode melhorar, significa que realmente tem que se fazer uma mudança. Santo Agostinho ele fazia assim, nas cenas do cotidiano, para que ele pudesse realmente se conhecer, porque isso é o ponto inicial de tudo. Não adianta a gente se iludir com aquilo que os nossos amigos, aquilo que os nossos familiares pensam a nosso respeito, porque nos amam, e quem ama perdoa, e muitas vezes faz vista grossa por os defeitos que possuímos. Os inimigos, como já foi bem colocado aqui, eles enxergam talvez como realmente somos, os nossos defeitos. Então, uma pessoa às vezes que chega para você para lhe criticar, dê ouvido, não fique com raiva não. Observe o que ela tem a falar. Por mais que a gente se infle naquele momento do ego machucado, ego ferido, acha que não é aquilo, mas observe o que ela tem a dizer a você, sobre você, porque muitas vezes é a verdade. E aí, uma excelente oportunidade para fazer o que o Cristo exortou a todos nós: a modificação das nossas atitudes e dos nossos pensamentos. Muita paz para todos, que Deus acompanhe cada um de nós, levem a paz daqui às suas famílias, ao ambiente de trabalho, pratiquem muita oração, não desperdicem essa ferramenta de conexão com o divino, porque ela faz com que a gente se mantenha equilibrado diante de todas as situações difíceis na vida. Assim seja.